Bom dia. Vamos finalizar esse conteúdo, né? Nós falamos na semana passada, falamos sobre os modelos associados à saúde, os modelos que nós surgiram em relação à centralização de quem é o cuidado, de quem é o cuidador, e hoje a gente finaliza esse material falando da história natural da doença. Quando nós falamos de história natural da doença, estou me referindo ao aspecto doentio. Gente, mesmo que nós sejamos o mais saudável possível, mesmo que nós tenhamos uma alimentação adequada, mesmo que nós praticamos atividade física, a tendência é que nosso corpo ele venha a sofrer um processo de adoecimento. E esse processo de adoecimento está associado ao envelhecimento. E aí, quando nós pensamos nesse contexto, é importante nós compreender o seguinte: a tendência é que com o envelhecimento, por exemplo, a nossa pressão aumente. Mesmo que você não tenha hipertensão arterial, a sua pressão, quando chegar na velhice, ela vai aumentar. Por quê? Porque um dos aspectos associados à hipertensão é quando o sangue ele não consegue passar adequadamente ou fluidamente pelos vasos sanguíneos, porque esses vasos sanguíneos estão muito rígidos. E o envelhecimento ele leva o vaso sanguíneo a ficar mais rígido. Consequentemente, você tem uma elevação da pressão. Não significa que você tem uma hipertensão arterial, mas você vai ter uma elevação da pressão. Então, quando a gente fala história natural da doença, a tendência é que com o passar do tempo, nós tenhamos, de certo modo, esse adoecimento. Tá? Nós tenhamos, de certo modo, essa característica associada a esse perfil de vir às doenças. Lembrando, turma, que nós estamos em um meio que favorece o adoecimento. Tá? Estar dentro de casa favorece o adoecimento. Estar fora de casa favorece o adoecimento. É tanto que, dependendo do local, da região onde você está, tem um tipo de adoecimento. Turma, olha só. Um dos aspectos associados à pandemia, ela está para nos mostrar muitas situações que vai ser reflexo por muito tempo associado a essa questão de doença. Por exemplo, era muito comum as pessoas dizerem: eu tenho vontade de passar um tempo dentro de casa. Veio a pandemia, botou nós todos dentro de casa, praticamente sem sair. E aí agora nós estamos percebendo cada vez mais as pessoas mais ansiosas. A ansiedade ela já vinha existindo, mas com a pandemia associou muito a questão da ansiedade. Tá? Por quê? Porque, de certo modo, gente, quando nós estamos dentro de casa, ou nós estamos com isso daqui, ó, a cabeça parada, quando eu falo parada é porque não está exercitando com alguma outra coisa. Consequentemente, o que é que acontece? Você começa a pensar demais. Você dá espaço para o seu cérebro pensar demais. E aí você não consegue dormir, você não consegue relaxar. Turma, mas, consequentemente, não associaram, por exemplo, uma das coisas, não associaram a importância de como a gente lidar com isso. Exemplo, durante esse processo da pandemia, quem foi que leu um livro aqui? Chegou ainda a ler um livro, né? Ou mais alguém leu o livro? Como besteira, vamos dizer assim. Ou qualquer livro de romance, espírita. Porque a tendência das pessoas é fazer o quê? Assistir série, filme, que não é ruim, mas isso deteriora, gente, a nossa cabeça, o nosso cérebro. Tá? Ficar demais sobre tela, ficar demais sobre a influência desses materiais, influencia demais nosso cérebro. Outra coisa, live. Começou com a live de show, que praticamente tinha como agenda de segunda a segunda era live de sertanejo, de não sei o que. E de segunda a segunda as pessoas bebendo. Então, se a gente também pegar, tem estudos que mostram que houve um aumento demais do consumo de bebida alcoólica durante o processo da pandemia. Porque nós ficamos muito ociosos e começamos a pensar muito em prazer. Esse é um tipo de prazer, tá? E aí vem aparecendo algumas doenças associadas literalmente à cabeça, tá? Aumentar. E aí, turma, quando nós pensamos em saúde, olha essa definição por Perkins em 1938. Saúde é um estado de relativo equilíbrio
Eu já gosto desse termo, relativo equilíbrio. Por quê? Quando fala relativo, significa que não há equilíbrio total, tá? Da forma e da função do organismo. Resultante de seu sucesso em ajustar-se às forças que tendem a perturbá-lo, não é um intercâmbio passivo entre a substância do corpo e as forças que o impedem, mas uma resposta ativa trabalhando para o seu ajustamento. Turma, nós estamos o tempo todo trabalhando para o seu ajustamento. Nós podemos até não praticar, mas nós pensamos, né? Por exemplo, agora mesmo, fui subir aí as escadas, quando chegou no segundo andar já estava ofegante. Aí eu estou acima do peso. Eu preciso fazer uma atividade física, eu preciso fechar um pouco a boca. Gente, então, quando a gente pensa nesse aspecto, nós estamos o tempo todo aqui, ó, trabalhando para quê? Para fazer seus ajustamentos. Porque nós sabemos que isso aqui é reflexo. Isso é reflexo de uma vida sedentária, uma vida desregrada e, consequentemente, vai ser reflexo na nossa saúde. Tá? Outro ponto interessante quando se pensa aqui é resultante de seu sucesso em ajustar-se às forças que tendem a perturbá-lo. O que é força que tende a perturbá-lo, gente? O ambiente. O ambiente que nós estamos, ele tem a tendência de perturbar o nosso organismo. Quando eu falo perturbá-lo, gente, é literalmente levar os processos de adoecimento. Tá? E aí, quando eu falo desse processo de adoecimento, nós vivemos em um contexto doentio. Né? Quando eu falo doentio, é porque nós estamos em um ambiente que favorece o adoecimento. E lembrando, gente, quando a gente pensa em saúde, não pensa só físico, mas pensa também mental. Tá? E lembrando, gente, que quando a gente pensa também nessa força perturbal, o ambiente, ele favorece determinados pensamentos errôneos para que o indivíduo ele acredite, que é o famoso fake news, acredite que aquilo não faz mal. Gente, é incrível, por exemplo, hoje na moda são modos vape, né? Todo mundo acha que já ouviu falar ou já viu, né? Aquele cigarro eletrônico, que faz aquela fumaça. E se você pega uma pessoa que faz o uso dos vapes, eles te dão uma aula dizendo que aquilo não faz mal, porque eles não estão fumando, eles estão evaporando. É tanto que tem umas pessoas que botam até um jargão, né? Não fume, evapore. Eu vejo, né? Mas tem a mesma tendência, a mesma característica, o narguilé. E aí, turma, se você vai, um monte de pneumologista, um monte de profissionais de saúde mostrando o problema associado aos vapes, né? Inclusive, da semana passada para essa, eu vi um pneumologista que fez um post e as pessoas repostaram muito, que era um homem e pisando em cima desse homem era um elefante. E aí embaixo o homem era o pulmão e em cima o elefante era o vape. Então, assim lá, a pressão que o cigarro eletrônico faz sobre o pulmão, né? Mas vai falar... Eles poderiam usar isso de uma boa forma, para quando a pessoa precisar de oxigênio, não mesmo para... Não. Não? Não. Não, mas no carvão... Não, o vape ele não oxigena o pulmão, né? Quando se fala, por exemplo, quando a fumaça ela vai até o pulmão, não significa que ele tem oxigênio. Ali tem várias substâncias tóxicas, não é oxigênio. Inclusive, fazer o uso dessas fumaças bloqueia a passagem de ar para os alvéolos. Então não teria como. Agora sim, o que se poderia tirar como vantagem dos vapes? Uma pessoa que é fumante de cigarro, de tabaco, e deseja iniciar o processo de acabar com esse vício. Eles poderiam estar utilizando o vape como uma medida para minimizar o uso do tabaco, como se fosse para diminuir o hábito, sem essência. E o problema é que as pessoas não usam essência. Gente, quando você começa, não demora muito você estar na essência. Porque aquela essência é cheirosa, é agradável. Só que o que acontece? Mesmo não tendo nicotina, aquelas essências são substâncias tóxicas. Né? Vão levar a processo, vão levar a adoecimento pulmonar. Tá? E as pessoas estão perdendo simplesmente a noção desses vapes. Ontem mesmo eu fui anteontem eu fui num hot dog, gente, lotado, fechado, com um cara fumando aquele negócio dentro do hot dog. Só porque sabor uva, sabor maçã, sabor melancia, eu acho que não. Aquilo dali é considerado cigarro, inclusive não é legal no Brasil, viu?
o que é que os estudos apontam? Que o tabaco, né, que o cigarro tradicional, ele é pior do que os vapes. Só que o que está acontecendo, os vapes está se tornando pior do que o tabaco. Por quê? A quantidade de tragada. As pessoas estão pegando muito mais. Por exemplo, assim, se você for pegar o vape, a proporção que a pessoa está fumando, né, porque, por exemplo, aqueles descartáveis, tem uns que são 60 evaporação, outros 300 evaporação, a pessoa utiliza aquilo num dia. Então, assim, se eu for pegar o vape e for pegar o tabaco ele é mais perigoso em nível de substância. Só que o vape, como está levando uma proporção de tragada maior, ele está se tornando pior. E outra situação que a gente tem que avaliar é a quantidade de nicotina. Porque tem essência que tem 5% de nicotina, superior demais ao tabaco. Aí ele passa a ser pior. Entendeu? Então, assim, tudo tem que se avaliar realmente ao indivíduo. E aí, eu falando sobre isso, eu dou a disciplina de toxicologia na farmácia, e aí uma aluna falou assim, professor, ela é esteticista e faz farmácia. Ela falou assim, professor, eu atendi um homem para limpeza de pele na minha clínica, e eu fiz esse procedimento, aí tem uma hora que eu tenho que deixar alguma máscara, alguma coisa, né? E aí ela saiu. Quando ela saiu e voltou, sentiu um cheiro de uva no ambiente. Só que ela não viu nada, não percebeu. Eu só sei que disse que ela saiu de novo. Quando ela saiu de novo e voltou, ela conseguiu ver, ele colocando o vapezinho, né, com os canudozinhos, dependendo do tipo, na bolsa, na calça. Bom dia. Só para vocês terem ideia, gente, a noção dentro de uma clínica de estética, um ambiente pequeno, fazendo isso. Porque estão literalmente normalizando o vape, né? E não devemos normalizar isso. Às vezes a pessoa botar uma necessidade de informação, sim, misturar e colocar, tem como fazer isso. Não, a tendência é favorecer isso. Né? Já virou uma moda para as pessoas que vem voltando, aí já vai. Sim, não, na verdade é modinha. Pessoas que um dia fizeram uso de tabaco não podem fazer, porque senão eles vão voltar. Entendeu? Gente, eu tenho um primo que ele vende. A quantidade de dinheiro que esse menino está ganhando aqui. E ele me mostrou a conta dele. O que ele ganhou em um mês. Eu tenho que trabalhar em dois local. Um levou uns R$50, sei lá. Tem uns carros, que é o carro de Lux 2, que é parece parece um vidrinho de perfume com uma tela colorida, com tela digital, R$500. Foi uma balada, foi uma festa. Entendeu? Turma, e o que seria doença, né? De acordo com Jennings e Clérix, em 1982. E foi, né, colocado no livro de Rocarol, que é um livro de epidemiologia, em 1976. Doença, desajustamento ou falha nos mecanismos de adaptação do organismo, ou uma ausência de reação aos estímulos cuja ação está exposta. Turma, quando nós adoecemos, é porque o nosso corpo ele não conseguiu se ajustar ao problema. Ele não conseguiu se organizar ao problema, ou ele não conseguiu mais defender. Não significa que ele não fez. Ele fez. O organismo tentou se ajustar, o organismo tentou se defender, mas a pressão que se faz não adianta. Tá? Chega um momento que a pressão é maior do que o corpo consegue aguentar. Exemplo, falando do vape. Você fazer uma tragada hoje, você evaporar hoje, você não significa que você vai adoecer. Mas a constância que isso favorece vai fazer com que o organismo não consiga restabelecer a sua estrutura pulmonar, porque é uma pressão totalmente interna. Aí você pode perguntar assim, então, professor, então eu posso fazer esporadicamente o uso do vape? Não. Mas se eu usar esporadicamente, o meu corpo não vai se estabelecer, não vai conseguir? Vai. Só que quando você usa esporadicamente, você sai esporadicamente para moderadamente. Quando você sai moderadamente, quando chega no moderadamente, você vai frequentemente. Esse é o problema, as pessoas achar que uma vez não acontece nada. Aí isso vai levar o quê? Uma rotina, e aí vai surgir o processo de adoecimento. E o que seria,
né, a história natural da doença, de acordo com Lev e Glenck, em 1976. A história natural da doença, gente, é um conjunto de processos interativos que compreende as inter-relações do agente, do suscetível e do meio ambiente. Turma, tanto que é interessante. História natural da doença envolve o agente, do suscetível e do meio ambiente. Quando a gente fala do agente, pode ser tanto nós como também o micro-organismo. Quando a gente fala do suscetível, pode ser tanto a gente como também do micro-organismo ou de outro aspecto de doença. E quando a gente fala do meio ambiente, é o que está ao nosso redor. Turma, o meio ambiente ele influencia demais nesse aspecto do adoecimento. Tá? Ele influencia demais nesse aspecto do adoecimento. Exemplo, turma. Nós, quando estamos em um ambiente, e agora só pensando não só no meio ambiente, mas ambiente. Quando nós estamos num ambiente que ele é tóxico, a gente também se torna tóxico. Nós também nós nos adoecemos em relação ao ambiente. E muitas vezes, turma, quando a gente pensa nesse aspecto, a gente pode até ter uma ajuda, mas estar naquele ambiente ali, ele não vai favorecer com que você melhore. Isso é muito comum, gente, quando as pessoas vão fazer, por exemplo, terapia, ou quando vão no psiquiatra, né, que faz a terapia com o psicólogo e tudo. O psicólogo ele identifica todo o problema, onde está o contexto, por que aquela pessoa daquela maneira. Ele faz todas as intervenções, mas quando chega em casa, num ambiente que é tóxico, não tem mudança de quem é tóxico. Então, ele permanece no mesmo ambiente, ele não consegue evoluir na terapia. Ele não consegue resolver, porque o ambiente favorece. Tá? Lembrando que quando eu falo também meio ambiente, eu estou falando de outros aspectos. Por exemplo, poluição, micro-organismo, tudo isso favorece esse adoecimento. Tá? Quando você leva assim, um jogo, um monte de gente está lá e aquela máquina na gente. Você vai ter um risco de ter doenças pulmonares. Lembrando que, e uma vez ou outra, o corpo ele tenta se adaptar. E talvez você não sinta aquilo, mas você corriqueiramente, o corpo ele vai chegar um momento que ele não tem mais como se adaptar. Lembrando também outro ponto. Uma coisa é eu ir adulto jovem. Uma coisa é eu ir adolescente num ambiente desse. Outra coisa, gente, é literalmente eu ir um idoso, que já tem um desgaste fisiológico associado ao pulmão. Então, o corpo ele já sente mais do que aquele adulto jovem, do que aquele adolescente. Então, essas inter-relações que afetam o processo global e o seu desenvolvimento. Desde as primeiras forças que criam o estímulo patológico no meio ambiente, ou em qualquer outro lugar, passando pela resposta do homem ao estímulo, até as alterações que levam a um defeito, invalidez, recuperação ou morte. Turma, sempre tem um processo que é o start inicial para o adoecimento. O corpo ele tenta resolver. Não conseguiu resolver, você chega num processo de defeito, invalidez, pode ter ou não recuperação e até a morte. Tá? Lembrando que quando a gente fala história natural da doença, o final da história natural da doença é a morte. Tá? E lembrando, turma, que esse adoecimento nós temos muito que falar em relação ao adoecimento como um aspecto evolutivo. Hoje, por exemplo, aqui, pela idade de vocês, pela percepção que eu tenho de vocês, possivelmente ninguém pensa em doença aqui. Por que a gente não pensa em doença? Porque nós estamos vivendo uma fase que esse adoecimento ele é um pouco distante. Mas a gente deve pensar nesse contexto, tá? Porque uma vez que nós pensamos nesse contexto, eu tenho a tendência de me cuidar um pouco mais, tá? Turma, outro ponto. Alguém pensa na morte aqui? Pensa? Não, uma coisa é assim, um dia eu vou morrer. E lá uma vez, né? Não dá também para pensar todo dia, porque já pode cuidar da cabecinha, né? Agora, por exemplo, meu bisavô, antes de falecer, diz todo dia, ele faleceu com quase 100 anos, né? Então, assim, quando chegou aos seus 80 e poucos anos, todos os dias ele falava, vou morrer, estou perto de morrer. Mas por que uma pessoa com 80, 90 anos fica falando isso? Enquanto nós, com 20, 30 anos, não falamos o tempo todo. É algo cronológico e é algo que se espera dele.
Ele sabe que o ponto dele está chegando. O ponto final do idoso, né? É o ponto final do idoso. E olha só, gente, chegar a 80 anos, 90 anos. Então, a qualquer momento. Então, para eles, né, que são idosos, isso é mais corriqueiro. É a sensação iminente, quanto para a gente não é. Só que nós temos um problema aí. Não devemos estar pensando o tempo todo em morte. Mas nós deveríamos pensar nesta situação, nesse contexto. E não imaginar que a morte ela vem com envelhecimento. A morte ela vem a qualquer momento. Quando a gente pensa nisso, a gente se alimenta melhor, a gente pratica atividade, a gente vive melhor com o ambiente em que nós estamos, com familiares, com amigos, com relacionamento. E não, né, entre aspas, não nos comovemos tanto como, por exemplo, uma morte tão repentina como foi da Marília Mendonça, que deixa literalmente nós abalados. Por que deixa nós abalados? Porque a gente não está chorando pela Marília Mendonça, gente. Nós estamos refletindo a morte dela a gente. Sabe por que a gente reflete a morte dela na gente? Porque é uma pessoa da nossa idade. Se morreu, então a gente pensa o quê? Poderia ser comigo. Tá? Poderia ser comigo. Aí uma situação dessa faz a gente refletir sobre a vida, né? Na mesma hora você pensa em comida, você pensa em família, quem você está intrigado, o pai que você não fala, a mãe que você não fala, o irmão que está brigado. Mas precisa alguém que é mais ou menos assim, precisa de alguém do nosso grupo, da nossa faixa etária, acontecer esse processo para ter uma comoção e fazer a gente refletir. Mas infelizmente a reflexão é muito rápida. Isso que eu ia falar, porque a gente só pensa naquele momento, quando o assunto esfria, o pensamento Já sai. vai. E aí volta aquela sensação de novo, que não vai acontecer com a Aí gente. aquela emoção de a vida é um sopro, a vida não sei o quê, tem que Beija, perdoa. mais, abraçar mais, só naquela hora. Uma semana. Entendeu? Isso é importante, desmistificar esse pensamento que é algo só cronológico. E, tipo assim, claro que se eu for fazer uma comparação, por exemplo, eu tenho 19 anos, e, por exemplo, de uma pessoa de 60 anos, geralmente, assim, se for assim, no normal, é que é mais suscetível que uma pessoa de 60 anos do que eu. Só que pode acontecer, só que é uma coisa que a gente pode ter que desmistificar. Começar a justificar só, porque é famoso, vive nota morre, pessoas assim, na mesma idade, na faixa etária dela. Próximo. Só que as pessoas se solidarizam mais, assim, o impacto é maior porque é famoso. Se for colocar numa balança, e pesa muito mais, porque tipo, é uma comoção nacional. Mas se a gente for pensar também, por outro lado, tinha a Marília que era mulher, né? Que tinha uma família, que deixa um filho. Não é só também, eu vi uma coisa bem interessante, a gente fez a atenção toda, eles estavam culpando, falando muita coisa para a filha dos pilotos. Se era copiloto ou piloto. E aí, tipo assim, o pessoal pede totalmente a noção. Falam tanto que a vida é um sopro, que tem que repensar, que... Mas faz esse julgamento, mas julgam. Porque ninguém queria morrer, tanto é que ele morreu também. Se fosse, né? Eu tenho reportagem de um desses que já foi piloto, que ele faz uma avaliação sobre isso, sobre a questão de voo, e falou assim, eu acho muito interessante. A gente não há culpado. O Luciano, eu acho que foi. E eu achei muito interessante. O acidente, ele até falou, o acidente de carro pode até ter, tem alguma interferência. Agora já o avião... Ninguém, nenhum piloto, ele vai no aeronave querendo morrer. Ele quer voltar para casa. E realmente não tem um culpado em relação à pessoa. Em relação à pessoa. Ele pode até ser, depois você descobre que foi um erro técnico, pessoal. Mas ele não quis fazer aquele erro. Entendeu? Não foi intencional. Então, assim, é muito complicado. Mas isso daí, Tomás, faz a gente refletir essa questão do adoecimento. Tanto esse adoecimento físico, quanto esse adoecimento mental. Só que a gente tem a mania de relativizar muito rápido. Então, já, passam mais 15 dias, acabou. Acabou. Aí acabou em que sentido? Já acabou. E a família vai estar enlutada. E que bom que acabou. Para a gente. Para a família vai continuar. E que bom que acabou para a gente. A gente não pode estar nesse sofrimento por uma imagem que é representativa nacional, mas que não é próxima da gente.
Quando fala assim, mas fã sofre. Mas lembra que nós temos um luto. E quem vive esse luto próximo, que é as fases do luto, é quem é próximo, quem viveu. Se você não viveu, se você não é próximo, não traga um luto de adoecimento para você. Tá? Não traga esse luto para você, porque você vai viver os teus. Tá? Então, turma, e aí quando nós pensamos, né, nessa história natural da doença, nós podemos, de certo modo, entender um pouco como era esse ritual do adoecimento, porque, gente, adoecer, ele é um ritual. Consequentemente, turma, vou dar um exemplo para vocês, pensando nesse contexto que eu vou falar para vocês. Turma, o que é mais fácil uma família superar? Uma família superar. Quando eu falo superar, gente, não é deixar de lembrar a pessoa, não é de ter sentimento de saudade, tá? Mas, por exemplo, é uma pessoa, um adolescente, vou botar 20 anos, que morreu com câncer, e um adolescente que morreu num acidente de moto. O que é mais fácil superar para a família? E eu estou botando a mesma idade, tá? Por quê? Porque a família, durante o processo da doença dele, já está se preparando para isso. E já o acidente de carro, de repente, ele não está esperando. Justamente, é o que nós chamamos de luto antecipado. É o luto antecipatório. É aquele que você já acompanha o processo, você já vive o sofrimento antes da pessoa ir embora, antes da pessoa morrer. Agora, por exemplo, isso é muito interessante você fazer. Se você for no velório desse que morreu com câncer, ele é mais comotivo. Ele tem uma comoção enorme. Porque foi uma pessoa que não teve oportunidade de viver, foi uma pessoa que não teve a chance, né, de viver. Se você vai naquele que sofreu um acidente de moto, você não vê uma comoção tanto. Porque mesmo as pessoas estando de luto, foi imprudência, ele estava bebendo, ele sempre foi assim, doido. As pessoas estão sofrendo, a família está sofrendo. Mas a comoção é diferente. Pode observar. A gente não percebe, mas é involuntário. Porque ao mesmo tempo a gente pune-se também. Ele teve a oportunidade de viver. Mas ele foi imprudente. Tá? É só para vocês fazerem a analogia, gente, que o processo de adoecimento ele também transforma o nosso meio. No início mesmo, no interior, teve um menino, 14 anos, que passou de moto, morreu. Eu cheguei lá, na verdade, eu falei, ele foi imprudente, todo mundo ficou bolado comigo lá. Eu falei um monte de coisa. Ele Mas também não precisa falar, né? É um momento que não cabe se jogar. Eu também falei assim, ó, já teve decreto que menor de idade não pode dirigir, tem que dar capacete. Ele não fazia. Eu falei, se tivesse não, ele não tem. A melhor coisa foi a pessoa do interior, teve um rapaz que morreu também, 16 anos. Ele estava ensinando moto no meio da rua, bateu no outro motoqueiro, mas aí ele morreu, o outro rapaz não. Mas foi a mesma coisa, ele vivia fazendo isso, e ele era desesperado, só andava na doida. A gente tem esse mecanismo. Por isso que eu estou falando, gente, o processo de adoecimento, essa história natural da doença, ela também modifica o nosso meio. Nessa tentativa de quê? De tentar minimizar as dores ou não, tá? É igualzinho, turma. Igualzinho. Você pega, né, um bandido que foi baleado e morto, pega uma pessoa que não é, que estava no meio, que foi baleado e morto. Você pode ter certeza qual vai ser a comoção daquela que não é o bandido. Mas para a família, aquilo dali era um ser vivo, era um parente, era um filho, e eles vão sofrer. Só que também sofrem menos. Principalmente quando sabe que ele é bandido. Não, porque essa vida é tudo uma parada. É tanto que quando você pega alguém, muito comum no interior, quando você pega assim, fulano começou a envolver com a droga, na mesma hora fala assim, não passa dos 20 anos, não passa dos 25 anos, logo vai morrer. Porque a gente sabe o caminho natural do processo. Professor, quando a pessoa tem, como o senhor fala, por exemplo, do território, e certo ponto da vida ele fala que ele já está perdendo a vida. E quando uma pessoa jovem fala assim, eu não vou chegar
a certa idade. Até o exemplo do cantor MC Kevin. Que ele não passava de 25 anos. E a mesma coisa, eu vou citar o exemplo dele que morreu no interior. Ele sempre falava para a mãe dele que ele, se fosse para ele morrer, ele queria morrer na adrenalina. A adrenalina dele era andar de moto, era ir na moto, tudo. Quando a pessoa tem aquilo em mente já. Já. Nós temos dois pontos. É uma pessoa altamente imprudente. E aí, por ser imprudente, consequentemente, sabe que ele tem um risco iminente à morte, por isso que fala disso. E segundo ponto, tendência suicida. Entendeu? Porque jovem, adolescente, adulto jovem, não deve estar pensando na morte. Não deve. Então, é aquela pessoa que vive louca mesmo, em festa, curtindo, carro, bebida, que quando vive isso, a pessoa sabe que ela está colocando a vida dela em risco. Tá? E o segundo ponto é, literalmente, pessoas que têm tendência suicida, que estão com depressão, mesmo que não mostrem. E aí ela está falando. E aí, no segundo ponto, pessoas que falam isso, tem que ficar. É um alerta, é um chama. Ele está te chamando, ele está te avisando, está te pedindo ajuda. Sobre esse caso aí, da bicicleta, ele falava que muitas vezes ele falava na mãe dele que ele não ia passar de X idade. E assim, o ato que concluíram foi acidente. Eu repeti muito também, falavam que tipo, foi amigos, alguma coisa assim. Até a namorada dele falou isso. Pois é, mas aí jogar uma culpa para amizade, no sentido de que bebida, festa, etc. Tal. Mas quando foi para pular de um local para outro, não foram os amigos. Foi ele. Entendeu? Imaginou que ele conseguiria pular de uma varanda para outra. Ou até mesmo lá dentro da piscina, quando chegou a uma conclusão, sendo que a piscina não estava, ela era em distância da varanda. Ele também fazia uso de drogas, e aí tem aquela coisa de ficar com imaginação, que é uma coisa que levou a... Vocês falando isso, vou contar um relato de um conhecido meu do interior, médico. E isso a gente sabe depois que acontece a morte, né? Mais ou menos, se não me engano, ele faleceu, foi no início desse ano ou do ano passado, para não ter uma proporção mais. E aí, vivia muito bem, etc e tal, e de repente, uns 3 anos para cá, começou a dizer que ele ia morrer muito cedo, morrer muito cedo, morrer muito cedo. E ele começou a viver a vida doidada, né? De viajar, de pular de bungee jump, naquelas coisas de adrenalina. De repente, ele adoeceu e morreu. Quando foi fazer toda a avaliação, ele estava com HIV. Era HIV positivo e ele sabia. E na cabeça dele, literalmente, ele ia morrer cedo. Mas ele não procurou nenhum tratamento? Não procurou tratamento. Ele sabia que tem? Médico, sabia que tinha, falou para os pais, 3 anos atrás, e ele faleceu pela doença. Pegou a pneumonia em médico. Isso que é o que mais mexe na nossa cabeça, que é conhecida, era conhecida a gente. Não. Vamos dizer assim, que ele chegou a ter esse pensamento, mas ele foi preconceituoso com ele mesmo, por não ter aceitado a doença. Por ser médico, porque, gente, uma coisa, entenda, uma coisa, para vocês terem ideia, entenda, uma pessoa que pega HIV, e agora imagine um profissional da saúde pegando HIV, ele se expõe muito mais. Foi o preconceito, o primeiro conceito que ele teve a respeito do problema que ele estava, e ele deve ter pensado também já no preconceito que ele ia ter de uma sociedade no interior de 40 mil habitantes, que todo mundo basicamente sabe quem tem na minha cidade. É muito pequeno. Entendeu? É muito pequeno. Aí você imagina ele com esse pensamento. E aí vem a história, médico, gente. Profissional da saúde, ele se culpa muito quando se pega esse tipo de doença. Porque ele sabe mais do que qualquer pessoa como é o processo de transmissão, qual é o processo de adoecimento. Ele não se aceitou. E aí, por 3 anos, todos os amigos falavam. Só que ninguém sabia. Ninguém sabia. E ele não fazia uso da medicação. Agora ninguém sabe por que ele não usava a medicação.
Aí vem essa história, será que tinha esse pensamento suicídio? Será que ele se preocupava tanto? Enfim, esse processo natural da doença, que na verdade às vezes não é nem tão natural, é meio complicado para cada indivíduo. Tá? Turma, então quando a gente pensa nesse processo natural da doença, é importante nós compreendermos o quê? Dependendo da característica, nós temos que chamar momento mágico religioso, medicina hipocrática, que envolve um legado de Hipócrates, que é o pai da medicina, e na Idade Média. Olha só, em relação antes, basicamente, de Hipócrates ou durante Hipócrates, início da prática médica, incas, hebreus e egípcios. Turma, quando a gente fala momento mágico religioso, significa início da prática médica. Então, quando ocorreu o processo de adoecimento, como, por exemplo, incas, hebreus e egípcios, eles tratavam os doentes por um processo mágico religioso. Então, eles acreditavam que o adoecimento estava associado a um pecado, a uma punição divina, a uma punição dos deuses. Consequentemente, eles tinham que tratar através de rituais. Tá? Tratava através de rituais. Já a medicina hipocrática, né, gente, já envolveu o quê? Os gregos, teoria dos miasma. Quando a gente fala teoria dos miasma, está associada ao quê? Você adoece pela presença de um micro-organismo. Tá? E, consequentemente, se tem a presença de micro-organismo e você adoece, nós temos que saber que o tratamento está associado ao quê, gente? Prática de saúde pública. Eu tenho que ter controle desses micro-organismos para não ter o adoecimento. E nós temos até hoje esse recado. Nós sabemos que para a gente não adoecer de certo modo, a gente tem aí que ter uma saúde pública, nós temos que ter um saneamento básico, a gente tem que ter cuidado na presença desses micro-organismos. Tá? Na Idade Média, ainda tinha a presença da relação doença e pecado, tá? E aí vocês podem pensar assim, meu Deus, na Idade Média, doença e pecado, incrível. Hoje ainda tem isso. Hoje ainda tem isso. Principalmente com os idosos. Minha avó está doente, mas também não lê a Bíblia, não vai para a igreja. Nós ainda temos, principalmente nossos avós e nossas mães, né, e pais, ainda tem esse pensamento. Tá? Talvez nós nem tanto. Eu ainda tenho, né? Eu tenho 32 anos, vocês são mais novos do que eu. Então eu ainda tenho. Quando eu passo muito tempo sem ir à igreja, aí parece que a minha vida desanda. Mas na verdade não é porque eu não estou indo na igreja. Há momentos que está ruim. Só que eu, por ter tido uma criação religiosa dentro da igreja, que quando eu ganhava roupa nova, eu só podia usar aquela roupa nova na igreja. Depois que eu usasse a primeira vez na igreja, eu podia usar novamente. Porque primeiro eu tinha que representar para a minha fé a importância daquilo. Tá? Então, assim, quando nós pensamos nisso daqui, ó, doença e pecado ainda é um reflexo hoje. Tá? Ainda se tem muito isso. Consequentemente, se a doença estava relacionada ao pecado, era necessário o quê? Purificação da alma. E essa purificação da alma também está associada, gente, ainda é uma questão mágico-religiosa. E nesse caso aqui, gente, o corpo físico é o menos importante, que no caso é um erro. Né? Porque o adoecimento está associado a algo fisiológico, então tem que ter a importância do físico, não só da alma. Tranquilo? E aí, quando nós pensamos nessa questão da história natural da doença, tem as causas associadas ao adoecimento. Nós podemos citar aqui a unicausalidade, a multicausalidade e a produção social. Olha só, quando a gente fala unicausalidade, significa que nós adoecemos, gente, pela ação de um único agente. Será que é verdade? Não necessariamente quando nós temos uma doença é ocasionado por um único agente. São vários fatores associados a esse adoecimento. Tá? Multicausalidade. Doença resultante do desequilíbrio no sistema. E aí aqui envolve a tríade epidemiológica. O que é a tríade epidemiológica? Doença, a saúde e o meio ambiente. Tá? Então, quando você está associado a essa característica da multicausalidade, é um fator que envolve as três.
E a produção social? A casualidade é substituída pela determinação, modos e estilo de vida. Hoje, de certo modo, gente, o que prevalece é esses dois aqui, mas principalmente a produção social. Nós adoecemos, ou a doença, ela é uma casualidade pelo meio que vivemos. Tá? Pelo meio que vivemos. Mas lembrando que muitas características do adoecimento também estão associadas à multicausalidade. É o resultante do desequilíbrio no sistema. Um exemplo bem clássico disso daqui. Turma, alguém que já teve tuberculose? Não. Possivelmente, nós já entramos em contato com o micobactéria da tuberculose. Mas nós não tivemos a tuberculose. Por que nós não tivemos? Um fator, porque nós somos vacinados pela BCG. Segundo fator, o nosso sistema imunológico está adequado, está imunocompetente. Consequentemente, nós entramos em contato com a bactéria, mas o nosso corpo conseguiu inativar antes mesmo dela desenvolver, antes mesmo dela instaurar a doença. Então, por que as pessoas pegam tuberculose? Um desequilíbrio no sistema. E possivelmente hoje a BCG ela tem um nível vacinal muito grande. Né? Então, assim, quando você pensa numa pessoa que tem tuberculose, é porque naquele momento que ela entrou em contato com a micobactéria, possivelmente o sistema imunológico dela estava imunocomprometido. Por isso que ela adquiriu a doença. Então, foi um desequilíbrio no sistema. Mas por que o sistema imunológico dela está imunocomprometido? Aí tem que se investigar. Será que é uma doença de base? Será que naquela semana ela estava com ansiedade, ela estava com depressão, também baixa o sistema imunológico? Tá? Professor, é uma coisa que nos dizem que é obrigatório ter a marquinha. Mas tem várias pessoas que não têm a marquinha, o que acontece? Ele, na verdade, eles pedem para fazer um reforço. Porque possivelmente não foi a quantidade certa de vacina, de linha. Tá? Mas o adequado, o comum é que tenha a marquinha. O comum é que tenha. Porque dá um processo inflamatório. Esse processo inflamatório descama o tecido, por isso que fica essa cicatrização. Quando isso não acontece, acredita-se que o sistema imunológico não teve uma reação da vacina. E isso gera uma nova dose. Agora, se vão dar a nova dose, é um outro processo. Porque a nova dose não é naquela mesma momento, tem que passar um tempo. Agora, uma coisa bem simples de fazer é só fazer a dosagem de anticorpos, para saber se está imunologicamente protegido. Se não tiver, tem que tomar novamente. Turma, é só para a gente entender aqui em relação à característica, né, associada à saúde. Só para vocês entenderem, nós temos a vertente epidemiológica, a vertente patológica e o deslance. Quando a gente fala, por exemplo, vertente epidemiológica, gente, são as situações que envolvem a característica das doenças locais ou das doenças que estão mais associadas ao indivíduo adquirir essas doenças, tá? Consequentemente, quando nós pensamos na vertente patológica, são, de certo momento, o que, gente, da vertente patológica? É a própria doença já instalada. São os sinais e sintomas, é o histórico clínico. Lembrando, turma, que entre a vertente epidemiológica e a vertente patológica, nós temos o que chamamos de período de pré-patogênese. O que é esse período de pré-patogênese? A pessoa tem a doença, mas não manifesta os sinais e sintomas. A pessoa tem a doença, mas não manifesta os sinais e sintomas. Quando começa a manifestar os sinais e sintomas, nós temos aqui a vertente patológica, que já é para o período patogênico, que é o período de adoecimento. Certo? Turma, é aquela história, mais ou menos assim. Não significa, quando a pessoa tem HIV, por exemplo, não significa que ela não manifestando os sinais e sintomas da doença, não significa que ela não transmita. Tá? É tanto que hoje a gente fala assim, HIV positivo ou pessoa que convive com HIV.
Por que a gente fala isso? Porque a pessoa que convive com HIV, não necessariamente ela vai ter a SIDA, não necessariamente ela vai ter a AIDS, mas não significa que naquele momento, mesmo estando não tendo a AIDS, ela não transmita. Apesar que, ultimamente, existe uma nova vertente. Não sei se você já ouviu falar, gente, dos pacientes que são HIV indetectável. O que é um paciente com HIV indetectável? É que simplesmente o coquetel, associado ao estilo de vida, né, alimentação, atividade física, fizeram com que o vírus, entre aspas, gente, suma no sangue. Não tenha no sangue. E aí, quando você faz os exames, principalmente os exames específicos, o X-Load, que são padrão ouro, não identifica mais o vírus no sangue. Esses pacientes, gente, eles podem manter relação sexual desprotegida e eles são considerados não transmissíveis. Não é que devem. Eu não poderia estudar essas pessoas para ver se elas têm uma solução para rever? Não, a solução já foi. É o medicamento. Não, para acabar. Não. Pacientes indetectáveis não são pacientes com HIV, sem HIV. Ele tem o HIV. Só que a carga viral dele está tão baixa, que o exame mais específico não consegue detectar o vírus. Mas ele tem o HIV. Está escondido dentro das células. Como é? Porque ele não mata, ele pode ter relação com uma vitória. Porque a transmissão está associada às secreções. E quando está indetectável, o vírus não está nas secreções, está dentro das células. Então a transmissão praticamente é zero. Por isso que fala, pacientes com HIV que são positivos, que são indetectáveis, eles não transmitem. Mas a orientação é, continue mantendo a relação sexual protegida. A relação sexual na mulher, tipo, é aquele processo de ejaculação aí, vai transmitir para a mulher, certeza que ela transmite. Sim. E ainda tem outro ponto. Quando a gente fala que ele é indetectável, não significa que ele é indetectável naquele momento que ele fez o exame. Não significa que depois ele não possa voltar a ter a carga viral. Ele pode estar uma semana triste, uma semana depressiva, ele pode não estar se esquecer de tomar um medicamento, e aí, consequentemente, a carga viral volte. E ele acha que ainda é indetectável, ou ela acha que ainda é indetectável. Então, turma, nesse período aqui, patogênico, o que pode acontecer? Pode, literalmente, levar à morte ou à invalidez, ou pode ter o período de cura, tá? Lembrando que tem doenças que têm cura e tem outras doenças que não há cura, tá? O que seria esse período de... Vamos estudar os 3 períodos, turma. O período de pré-patogênese, o período de patogênese e a de prevenção, que seria associada à cura ou levar à morte, tá? Para não ter, na verdade. Turma, o período de pré-patogênese é quando o indivíduo ele tem um problema, mas ainda, de certo modo, não está manifestando os sinais e sintomas. E aí, esse período pré-patogênico, tá? Consequentemente, ele envolve o quê? Atende o indivíduo a adoecer, ou está associado ao início do adoecimento. Para que isso aconteça, tem que ter uma interação entre o agente, o hospedeiro e o meio ambiente. Tá? Exemplo, bem clássico do período pré-patogênico, Covid. Com quanto tempo, mais ou menos, que a pessoa tem que pegar adquirir o vírus da Covid e ela começa a manifestar os sinais e sintomas, turma? Não. Menos. De 3 a 5 dias. Então, no dia em que adquiriu o vírus, até o 5º dia, mais ou menos, é o período quê? Pré-patogênico, é o período de adaptação do hospedeiro com o agente. Eu vou fazer uma espécie de HIV, o cara falou que é com 6 meses para se manifestar. E aí, então, do dia que o indivíduo mantém a relação sexual, por exemplo, desprotegida, até 3 meses, é o período que nós chamamos pré-patogênico. Não significa que nesse período ele não transmita. Ele transmite. Só que o corpo está tentando, sabe aquela história que eu falei para vocês, tentando se adaptar? O corpo, no período de 3 meses, está tentando se adaptar aí para tentar não ter a doença. Tá?
período pré-patogênicos em relação ao HIV é 3 meses, mas já tem história, gente, que relata 10 anos. Já teve indivíduo com 10 anos com período pré-patogênico. Tá? Porque assim, mesmo que a gente fala, a gente tem que estipular um período pré-patogênico, isso também pode variar de indivíduo para indivíduo. Não vai nesse período ele pode passar uma só? Pode, o período pré-patogênico, gente, ele é transmissível também. Mas no caso, o paciente for testado no período pré-patogênico, se ele vai deixar positivo? Possivelmente não. Não. Um período pré-patogênico, possivelmente ele vai testar positivo. Por que ele não vai testar positivo? Porque ainda não tem carga suficiente para a detecção. É tanto que quando se pensa, por exemplo, no vírus, no SARS-CoV-2, no vírus da Covid-19, é o quê? 7 dias, 8 dias, né? Que é o imunoglobulina, por exemplo. Não era isso? Do sangue também. Por quê? Lógico, aí tem exames mais sofisticados que geralmente com 3, 4 dias pode testar. Só que são já os biológicos, são os de biologia molecular. Aí precisa ser mais sofisticado. E aí o período de fase patogênica é quando começa a manifestar os sinais e sintomas. E aí até a morte. Porque patogênico significa início do adoecimento. E aí a patogênica vai até a morte. Tá? Até o final. Só encerra o período patogênico com 2 situações: cura, invalidez ou morte. Igual aquele negócio lá que dá no olho, qual é o nome? Ficava vermelho no olho lá, fechado assim. É tudo nome. Tem um olho que a gente fica bem vermelho, fica lá limitando todo o tempo. Conjuntivite? Isso, né? No seu período e tal, posso pegar um certo, né? Sim, sim. Os períodos patogênicos. Na verdade, toda doença, turma, toda doença ela vai ter o período pré-patogênico, vai ter o período patogênico, tá? E aí o período de patogênicos, turma, envolve a característica clínica do paciente, né? Envolve, de certo modo, a doença precoce, a doença avançada, e aqui, de certo modo, vai envolver a morte, vai envolver a invalidez, ou não tem morte, mas tem necessidade de recuperação, tá? E, por último, nós temos a prevenção. Gente, a prevenção é para que não tenha nenhum período pré-patogênico e nem tenha período patogênico. Lembrando que não necessariamente o fato de você ter adquirido uma doença, ter a cura dessa doença ou a remissão dessa doença, não significa que você não tenha novamente, tá? É tanto assim, mas a pessoa se abraçaram e está achando uma vez. Não necessariamente, gente. Isso vai depender muito do seu sistema imunológico. Tem pessoas que dá 2, 3 vezes. Se o seu sistema imunológico ele já não tem mais aquela proteção de início, há uma probabilidade muito grande. Por exemplo, por que tem que tomar reforço da febre amarela de 10 em 10 anos? Porque já se estudaram que, de um período de 10 anos, a tendência é que caia o nível de anticorpos que protege contra a febre amarela. E, consequentemente, você tem que fazer aquele reforço. Tá? Outro ponto, turma. Eu acredito que a vacina da Covid-19 será uma vacina que a gente vai ter que tomar anual. Tá? A gente vai ter que tomar anualmente. Ela vai entrar no calendário vacinal. Por quê? Os estudos não conseguem apontar uma taxa de viabilidade de anticorpos. Não sabe quanto tempo aquele anticorpo ele fica viável para nos proteger. Por que ela não fica no primeiro? Porque significa o seguinte, que dentro desse contexto, significa o quê? Se a pessoa teve pré-patogênico e patogênico, é porque ela antes não fez prevenção. E aí acredita-se que quando se pega a doença, quando se adoece, a pessoa tem uma conscientização maior. E ela agora toma cuidado e ela começa a prevenir para não ter aquela doença inicial. Não entendi. Por que não tem a prevenção antes? Não, pode eu entendi, mas por que não tem no caso de outro? Porque se tem prevenção, não tem período pré-patogênico nem patogênico. Então não tem por que explicar. Deu para entender? Se tem a prevenção antes, então não vai ter período pré-patogênico e nem período patogênico, porque a pessoa não vai adoecer, não vai ter os problemas associados. Tá? E isso daqui só acontece porque não teve a prevenção.
Se tem prevenção, não tem por que ter isso daqui. Então, turma, o período pré-patogênico é uma inter-relação do agente causador da doença com o hospedeiro, que é o paciente, meio ambiente, condições socioeconômicas e culturais. Turma, por isso que eu já falei para vocês desde o início da nossa disciplina, não tem como a gente não adoecer. A gente mais cedo ou mais tarde, a gente vai adoecer. E, quiçá, a gente não adoece o tempo todo. Porque quando fala no período pré-patogênico, que é o início da instalação do agente causador da doença, é uma interação entre o agente, nós, o meio ambiente, as condições socioeconômicas e cultural. Vou dar um exemplo, turma. O próximo ano vai ser um ano extremamente difícil quando a gente pensa em adoecimento. Extremamente difícil. Porque todo ano é um reflexo, aliás, todo ano seguinte é um reflexo do ano anterior. E nós estamos percebendo cada vez mais as condições socioeconômicas deslanchando. A ladeira abaixo, na verdade. É questão financeira, né? As pessoas cada vez mais sem condição de se alimentar, as pessoas literalmente não se alimentando com comidas adequadas. E ainda tem outra situação, um reflexo pior para o próximo ano, é ano de eleição. Todo ano de eleição é ano que tudo aumenta, porque o país ele vive uma instabilidade por não saber quem vai ser o próximo presidente, quem vai ser os próximos governantes. Então, consequentemente, existe uma política externa que leva pressão nos países. Isso não é só Brasil não, tá, gente? Isso é em todo mundo. Então, sabe o que vai acontecer de novo no próximo ano? Aumento do dólar, aumento do euro, mais ainda. E aí vai ter as condições mais difíceis para a população. E aí, se nós temos essas condições socioeconômicas deterioradas, vem o adoecimento. Tá? Turma, olha só. Em relação ao ambiente externo, ou meio ambiente, o que isso pode influenciar? O físico, o biológico e o sociopolítico-cultural. É engraçado, né, quando a gente fala dessas questões socioeconômica e cultural. Também recebe o nome de sociopolítico, porque essas condições socioeconômicas é um reflexo da política. Tá? E o ambiente interno, que seria fatores hereditários ou congênitos, defesa específica, alterações orgânicas já existentes. Então, isso daqui, fatores internos seria agente, e fatores externos é o meio ambiente. E as ações que isso favorece ao nosso organismo, tá? Turma, aí um exemplo. Nós temos, vamos imaginar que nós temos um idoso que é diabético, é hipertenso. E aí, esse idoso, ele vai se tratar na unidade básica de saúde, ele tem toda a medicação. Só que aí é perceptível que um dos motivos que esse idoso não melhora, que não está mudando o quadro, por exemplo, da diabetes, é a alimentação. É a alimentação. E aí, consequentemente, ele vai ser encaminhado para um nutricionista, né? Ele vai ser encaminhado para um educador físico. O sistema está funcionando perfeitamente. Aí, quando chega lá no nutricionista, o nutricionista vai avaliar a ingestão diária dele, de uma semana. Aí o nutricionista ele percebe que essa ingestão alimentar dele está rica em carboidrato. Aí o que é que o nutricionista faz? Faz uma avaliação e indica, olha, você tem que comer mais verdura, você tem que comer mais hortaliça, mais fruta, você precisa comer mais proteína e dá um tempo mais de carboidrato. Só que o idoso ele ganha um salário mínimo. Como é que ele vai conseguir comer hortaliça? Como é que ele vai conseguir comer fruta? Um preço que está. Ele vai comer o quê, gente? Pão, arroz, ele vai comer ovo, feijão, macarrão. E teoricamente, na cabeça dele dá mais substância, porque é carboidrato e realmente dá, do que ele comprar hortaliça, do que ele comprar fruta. E ainda tem uma outra situação. Na casa do idoso, vive mais 5 pessoas com ele, que ele sustenta. Então é melhor comprar arroz mesmo. É melhor comprar feijão. É melhor comprar macarrão.
E quando você vai ver o prato desse idoso, é só carboidrato. Tá? Então, é muito complicado esse processo. Tá? Eu até mostrei para vocês, gente, essa característica aqui, né? Em outra aula. Só para vocês entenderem, né, em relação ao estilo de vida dos indivíduos, as redes sociais comunitárias. Turma, quando nós falamos em redes sociais e comunitárias, é o nosso social, é como a gente vive, é o meio que a gente vive, tá? E, consequentemente, nós temos associado a isso, gente, as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, né? Produção agrícola de alimentos, educação, ambiente de trabalho, condições de vida de trabalho, desemprego, água e esgoto, serviços sociais, saúde e habitação. Quando eu mostro esse fluxograma para vocês, é só para vocês observarem o quanto de coisas que deveria estar funcionando adequadamente para que nós possamos ter saúde. Turma, nós não temos isso daqui perfeitamente. Não temos. Se nós não temos isso daqui trabalhando perfeitamente, nós vamos adoecer. Nós vamos adoecer. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui, desemprego. Estilo de vida, turma. Se hoje eu tenho condição de viajar, se hoje eu tenho um transporte, se hoje eu tenho uma casa, tudo isso está associado a emprego. Mas é só eu perder o meu emprego e todo esse estilo de vida não existe mais. Não existe mais. Tá? Turma, nós temos que ter em mente que quem é rico, quem é milionário, é aquele que, mesmo perdendo tudo, ele consegue viver bem. Mesmo perdendo tudo, ele consegue viver bem. Nós que, entre aspas, somos considerados classe média, nós conseguimos viver bem enquanto temos a situação. Depois que nós não tivermos mais essa situação, a gente entra num processo literalmente associado ao adoecimento. A questão é que nós achamos, né, e outra, por exemplo, quem é da classe média e consegue juntar um dinheiro, quando ele entra no aspecto do desemprego, gente, aquele dinheiro não consegue sobreviver muito tempo, não. Geralmente é 3 anos, 5 anos, ou até menos. E aí já passando baixo. Por que eu estou dizendo isso? É só para vocês entenderem, gente, que há uma roda nesse processo. Tá? E, sem dúvida, uma das bases associada a isso é a educação, que leva ao emprego. E muitas das coisas que nós temos aqui, turma, está associada a isso aqui. Educação e emprego. Por exemplo, produção agrícola de alimentos. Quando a gente fala produção agrícola de alimentos, é o fornecimento de alimentos que a população tem. E esse fornecimento está associado a uma condição. Não adianta a minha região ter o melhor alimento que for. Mas se eu não tenho condição de pagar, de comprar, eu não vou consumir aquele alimento. Tá? Turma, condição de vida e de trabalho. A condição de vida e de trabalho está associada à educação e emprego. Se eu tenho um emprego, eu tenho uma condição de vida. E dependendo do tipo de emprego, eu tenho um tipo de condição de vida. Tá? E de trabalho também. Porque muitas vezes eu tenho um estilo de vida, mas a minha condição de trabalho não é boa. Eu tenho condição de viajar, de ter um carro, de ter uma casa, mas mentalmente eu não tenho desejo disso. Ou não quero viver isso, porque meu trabalho já é um trabalho tóxico. Tá? Então, é só para vocês entenderem que nós temos aqui um conjunto de situações que a gente tem, de certo modo, turma, que se organizar. Mas isso daqui nunca vai estar perfeito. Nunca. Por isso que a gente sempre vai ter um aspecto adoetivo, de adoecimento. Turma, o período de pré-patogênese, aquele período que tem a instalação do agente causador, pode sofrer influências sociais, como fatores socioeconômicos, fatores sociopolíticos, fatores socioculturais, fatores psicossociais. Gente, nós não damos importância para isso, mas isso é muito importante quando citamos esse processo de adoecimento. Fatores socioeconômicos, né, e envolve questão financeira. Fatores sociopolíticos. Tá?
quando a gente pensa em fatores sociopolíticos, turma, literalmente nós estamos falando na política interna e externa, e o que isso vai influenciar, tá? Turma, eu vou falar por pessoas que têm emprego e são consideradas classe média. Eu acho, assim, interessante pessoas que têm um nível socioeconômico, né, um pouco mais com condições, por exemplo, na altura do campeonato, está comprando apartamento, está comprando carro. A gente não sabe o que vem da nossa política esse ano e o próximo ano. Isso eu estou falando de pessoas como não são pessoas ricas, não são pessoas milionárias, que é uma outra história, né? Estou falando de literalmente a população que tem uma condição, que é assalariado, que estão nesse momento, por exemplo, comprando carro. Está tudo muito caro. Há uma desvalorização. O próximo ano possivelmente ou vai ser desvalorizado ou vai aumentar mais ainda. Tá? Fatores socioculturais. Quando eu falo fatores socioculturais, a gente está associado mesmo à questão da nossa sociabilidade, né? Ir ao cinema, ir a um teatro, tá? Ir num show, mesmo que seja de uma banda sertaneja, forró, qualquer um, isso é cultura, tá? E é necessário, é importante. Aí vocês podem pensar assim, mas que besta. Turma, quantas pessoas que não têm condição de ir no cinema? Quantas pessoas que não têm condição de ir numa praia? E a praia, gente, é um ambiente altamente democrático. Não tem condição. Não tem condição mesmo. Tá? Turma, uma vez, eu fui fazer uma ação, acho que é a cidade operária, que era por trás da UEMA, cidade operária, aquela região. Fui fazer uma ação numa escola. A quantidade de adolescentes que não sabem o que é litorâneo. Não sabe. Não sabe o que é cinema. E olha que tem dia na segunda-feira, tem alguns dias que é totalmente promoção, R$10, R$8. Porque literalmente não tem, aí você vai dizer, não tem esse dinheiro? Tem esse dinheiro. Mas esse dinheiro não é para isso. Esse dinheiro é para comer o básico. Porque é preferível se alimentar do que ir, por exemplo, numa praia. Tá? Turma, fatores psicossociais, né, associados aí ao nosso mental e ao nosso ambiente. E os fatores ambientais, né, que estão associados a fatores genéticos, multifatorialidade do ambiente, as condições. Fatores sociais, turma. Conjunto de todos os fatores que não pode ser classificado como componentes genéticos ou agressores físicos, químicos e biológicos. Então, tudo que não é genético, físico, químico e biológico são considerados fatores sociais. Fatores socioeconômicos. Os grupos sociais economicamente privilegiados estão menos sujeitos à ação dos fatores ambientais. Óbvio. Óbvio. Tá? Turma, eu vi uma crítica, né? Se eu não me engano, foi ao Rodrigo Faro. Uma crítica ao Rodrigo Faro, né? Que ele fez às vezes muito maldoso também, mas ele fez uma chamada pedindo para as pessoas ficarem em casa e etc e tal, na pandemia, né? Que era o momento de ficar em casa, etc e tal. Só que as pessoas começaram a pegar a casa do Rodrigo Faro. A casa do Rodrigo Faro, gente, tem uma praia dentro. Uma praia, que é uma piscina, em formato de praia, com um coqueiro no meio e tudo. Fique em casa. Aí você vai, por exemplo, a maioria da população, gente, que, vou dar um exemplo, mora num apartamento de 45 metros com 5 pessoas dentro. Simplesmente um ano dentro desse apartamento, ou pessoas que nem têm literalmente uma casa para isso. E que bom quem tem ainda, né? E quem não tem. Então, assim, lógico que ele não fez com maldade, né? Só que as pessoas acabam julgando muito, né? Muito fácil falar. Tá? E aí, turma, quem tem condições socioeconômicas estão bem aquém quando a gente pensa nesse contexto.
Porque quem tem essas condições socioeconômicas, de certo modo, ela tem uma característica política muito boa, ela tem uma característica sociocultural muito boa, ela tem uma característica psicossocial muito boa. Tá? Você vai pegar, por exemplo, esses filhos desses artistas, eles não estão no Brasil. Eles estão, nesse momento, se divertindo na Disney. Então, assim, aprende uma outra língua, tem níveis culturais diferentes. Então, o adoecimento, gente, é menor. Tá? Não significa que não tem. Turma, consequentemente, pessoas, né, que têm um poder socioeconômico menor são mais propensas a doenças graves, permanecem doentes, morrem mais jovens, procriam crianças de baixo peso em maior proporção. E aí vem uma situação, procriam crianças de baixo peso. Gente, isso não é eu que estou dizendo, não sou eu que estou dizendo, mas crianças que nascem com baixo peso têm tendência a um adoecimento a vida toda, tá? Aumento da taxa de mortalidade infantil. Tá? Turma, e esses daqui procriam mais rápido, têm mais filhos, está associado a essa característica socioeconômica, cultural, social, psicossocial, porque literalmente não tem o que se fazer. E olha só, hoje nem tanto, porque mudou muito, mas se você pegar, por exemplo, dos meus avós para lá, é 4, 5, 8, 10, 12 filhos. E aí você pode perguntar assim, mas por quê? Tem um fator muito associado. É tanto que as próprias pessoas brincam. E tem estudos que falam isso. Sabe o que é que eles falam? Não tinha TV em casa, não. E é verdade. Tem estudos que apontam que famílias que têm muitos filhos, que são já dos nossos avós falar, é porque não tinha realmente TV em casa. Porque a TV é algo cultural. A TV é algo que distrai a mente. E geralmente essas pessoas que não tinham TV em casa, às 7 ou 8 horas da noite estavam deitadas, não tinham o que fazer, iam namorar. E aí, mais filho, né? Alguém aqui tem mais de 3 irmãos? Tem 3 irmãos? 4. Mais alguém? A tendência, gente, de nós estarmos na era de 2 filhos no máximo. Tá? Possivelmente, aí já é pra gente. Possivelmente a gente vai ter 1 ou nenhum. Ou no máximo 2. Na verdade, nós já estamos na era do 2. Nós já estamos na era do 2. Aí, quando eu falo da gente, na verdade, eu estou querendo incluir vocês, com 32 anos, né? Mas vocês, possivelmente, vai ser a era do 1. Porque vai ser tão difícil e tão caro ter filho. Já está. Uma escola, se você quiser colocar um filho numa escola muito boa em São Luís, uma escola de alfabetização, R$ 1.200. Mas não sou pequena, 5, 6 mil. Mesmo quando eu faço duas filhas em casa, eu só coloco assim para roupa, para comprar, É só dinheiro. É o dia que a gente não está agora. Justamente. E aí você fala assim, mas eu não vou fazer isso, turma, só se você não tiver condição. Porque se você tiver condição, você dá tudo para os seus filhos. E do melhor. Justamente. E na verdade, o que você tem, porque quando você tiver os filhos, você não vai ter. Porque você vai no shopping, eu estou com uma prima, o marido dela em casa, veio passar esse final de semana, e eu fiquei analisando, a filha dele tem 5 anos. Gente, a menina 5 anos, com a cabeça de 12, conversa de uma maneira, a gente está conversando aí, filha, a gente está conversando com seu tio, aí ela, mas eu quero falar, mãe. A maneira dela falar, a gente imita a gente. Olha só, mas eu quero falar, mãe. Aí você olha assim, meu Deus, a menina está querendo
Ela não está fazendo barraco. Ela está dizendo, estou querendo falar, não. E em qualquer conversa, a menina conversa. Sabe? Aí lá em casa tem uma Alexa. Meu Deus do céu, essa menina conversava com essa Alexa. E elas músicas em inglês que ela cantava, eu ficava assim. E aí, né, essa minha prima e esse marido dela, no shopping, meu Deus do céu, tudo pra essa menina, tudo pra essa menina, tá assim. E não tem como você dizer não. Porque a menina vem com um argumento. Aí eu quero um óculos. Ah, mas você não precisa. Mas a gente vai pra praia. E se eu ficar com os olhos ardendo? 5 anos, a não ter cabeça de 12. E aí, quando nós tivermos o nosso, se tivermos, gente, vamos estar, ó. Você não compra uma boneca de plástico, não, gente. É tablet, é celular. É umas coisas assim mesmo de assustar, tá? E aí, por exemplo, você vê que os pais fazem de tudo, botam em escola boa, se sacrifica e não compra mais não. Vou botar assim, não compra mais nada. É só para criança, tá? E isso é muito real, que a gente deve pensar literalmente. Tá? Turma, fatores socioculturais envolvem o quê? Preconceitos e hábitos culturais, crendices, comportamentos e valores, tá? Gente, alguém gosta aqui do centro histórico? Gosta? Porque tem pessoas que não gostam, né? Tem pessoas, porque ali no centro histórico, principalmente naquela parte central mesmo, reúne todas as tribos. Todas as tribos mesmo. Por exemplo, meu pai. É uma coisa que me chama ele para ir. É para o centro histórico. Porque meu pai não consegue ver aquela diversidade de pessoas. Porque literalmente preconceituoso, discriminatório, associado a uma cultura dele, tá? De pai, de mãe, de bisavô. E do interior, não só passei lá umas vezes aqui, então é mais difícil para ele ter essa aceitação. Tá? No caso do seu pai, ele só não vai no centro histórico devido ao público? Não, ele vai. Ele vai, frequenta no sentido assim, de ir, mas você diz assim, vamos para o centro histórico. Pessoal, vou lá para comprar aquele negócio, bom. Ele não quer ficar para tomar uma cerveja ali. Aí já foi shopping? Não, é shopping já ama. Aqui também, no caso, como você falou, Mas é diferente. Você vê um shopping totalmente espalhado. Você não vê centralizado. O centro histórico é centralizado. E outra coisa, o público do centro histórico é altamente, como posso dizer para vocês, para não utilizar um termo também preconceituoso, discriminatório, é altamente transfóbico. Você vê pessoas muito transformadas, literalmente. No shopping você não vê. Você vê um casal homo, mas você não vê, por exemplo, um casal lésbico, mas você não vê uma transformação no corpo. Quando eu falo corpo, de roupa mesmo. Existe ainda uma tendência no shopping de ele ter esse controle. Já no centro histórico, não. Você vê pessoas quase semi-nuas. Então, assim, ele tem esse tipo. Só que ele não consegue entender isso como algo cultural, como algo associado ao ambiente. Entendeu? E é difícil. Muitas vezes eu converso com ele, falo, mas é muito difícil. A gente tem que entender, por exemplo, ele só tem até o ensino médio, ele não fez faculdade, ele vive numa cidade que hoje tem 40 e poucos mil habitantes, mas por muito tempo era só 15 mil habitantes, que o único centro da cidade era a praça da igreja, que não tem cinema, que não tem shopping, que não vai mais circo, que não tem cultura. Então é mais complicado para eles mesmo, né? Turma, fatores psicossocial, marginalidade, condições de trabalhos estressantes, falta de cuidado materno na infância, carência afetiva. Turma, todos nós temos um problema associado aqui. Todos nós. Carência afetiva, cuidados maternos na infância que não teve, tá? Condições de trabalhos estressantes. Eu não sei, mas geralmente quem estuda de manhã não trabalha, né? Geralmente. Tá? Quem estuda à noite é que geralmente trabalha. Mas como se vocês perceberem, é uma diferença muito grande. Dar aula pela manhã, dar aula à tarde para dar aula à noite. É muito diferente.
E eu sou daquele mesmo que eu estou dando aula aqui, ó. Porque literalmente é um monte de gente dormindo. Mas não é para dar aula, não é para professor. É o dia todo trabalhando, é o cansaço mesmo. E eu, louco, porque mesmo assim, ainda vem. Eu poderia não vir. Entendeu? Não, ele tem todo um processo, né? Sai de casa às 5 horas da manhã, para chegar no trabalho. Então, assim, é muito complicado. E aí, condições de trabalho estressantes. Na faculdade estressante, no trabalho estressante. E aí vem todo o adoecimento, tá? Por isso que eu comentei para vocês, acho que foi para vocês. É muito comum quando as pessoas tiram férias, os 15 de primeiro dia, ficar doente. Porque ela não se permite adoecer durante um ano. Por que não se permite? Porque não tem tempo para o adoecimento. Tá? Não significa que não adoece, só que ela não percebe. Ela vai deixando passar. Tá? Eu vi no Instagram, um post nosso, que a gente, tipo assim, a gente normalizou tanto a rotina cheia, com muita coisa para fazer, quando a gente não diz que a gente se sente culpado por não estar fazendo aquilo que você. Justamente. É isso mesmo. O povo sempre falta. E assim, turma, eu também tiro por mim, dando exemplo por mim. Quando eu terminei a graduação, eu vim fazer mestrado e tudo, e trabalhava, fazia mestrado, tinha que publicar artigo, eu deixei de viver. Eu tive que ir para terapia para tentar viver. Porque quando eu tirava um momento, por exemplo, de ir com os amigos na praia, eu estava com eles, na maior diversão na minha cabeça. Eu podia estar fazendo um artigo. Podia estar fazendo aquilo. Para mim era perda de tempo. Porque eu priorizei tanto a minha carreira acadêmica, enquanto a vida profissional, enquanto a vida pessoal, não. E isso vai ser muito comum para vocês quando se formarem. Porque vocês vão querer o quê? Mais e mais para compensar todo o estudo que vocês tiverem, é dois hospitais, 3 empregos, aí sai de um para outro. Quando vocês veem que quem for casado é o marido já brigando, ou o filho pedindo atenção, aí entra aquela história, você já tem filho, e você tem que trabalhar mais ainda, porque você tem que pagar uma funcionária quase R$2.000 para viver com teu filho. Aí você vai trabalhando, quando você vê, já passou a vida aí. Tá? Então é bem complexo esse aspecto. Quem dera se nós fosse igual à Irlanda, né? Que só trabalha 6 horas por dia. Lá só pode trabalhar 6 horas por dia. Com certeza deve ganhar. No dinheiro nosso deve ganhar seus 8.000, 9.000 reais. Tá? País de primeiro mundo. País de primeiro mundo. Prioriza isso. Agora sim, olha só, mesmo que a gente fosse para lá hoje, a gente não ia conseguir trabalhar 6 horas. Sabe por quê? Porque não é cultural da gente. Vai chegar lá, você vai querer arrumar 2 empregos, você vai ganhar mais, você vai economizar mais, etc e tal. Porque lá eles trabalham 6 horas, mas eles têm na cabeça que as outras horas do dia é o quê? Atividade física, alimentação, família, cuidado de si. Nós não. Se eu fosse para lá, eu pensaria em trabalhar mesmo. Fazer ganhar dinheiro, economizar para voltar, né? Eu não sei se lá em dólar, se é um dia de volta. Turma, fatores ambientais. Conjunto de todos os fatores que mantêm relações interativas com o agente etiológico e o suscetível, que seria o hospedeiro. Fatores ambientais envolvem literalmente o ambiente. Tá? Fatores genéticos. Provavelmente determina a maior ou menor suscetibilidade das pessoas quanto à aquisição de doença. E aí está associado a um fator hereditário. Tá? Está associado a um fator genético. Quando a gente fala suscetível, gente, é porque tem pessoas que vai ser mais suscetível a ter a doença. Não significa que ela vai adoecer. Mas se ela tiver sobre fatores, é mais fácil. Exemplo, turma. Uma pessoa que tem casos de câncer na família tem maior probabilidade de adoecimento, tem maior probabilidade de ter câncer. Certo? Mas não significa que vai ter. Só que os fatores ambientais, os fatores externos vão ser mais fáceis para favorecer o adoecimento. Fase da história natural da doença. Então, fase inicial, nesta fase ainda não há doença propriamente dita, mas existe o risco de adoecer.
Fase patológica pré-clínica, a doença ainda está no estágio de ausência de sintoma, mas o organismo apresenta alterações patológicas, mas ainda não perceptíveis. Fase clínica, a doença já se encontra em estágio adiantado, com diferentes graus de acometimento. E fase de incapacidade residual, a doença pode progredir para a morte ou alterações se estabilizam. Quando a gente fala as alterações se estabilizam, significa que não progride para a morte, mas as alterações elas incapacitam o indivíduo. Tá? Então, nós fase inicial, fase patológica pré-clínica, fase clínica e fase de incapacidade residual. E aí, falando agora do período do período patogênico. Inicia-se com as primeiras ações que os agentes patogênicos exercem sobre o ser afetado, pode evoluir para defeitos permanentes, cronicidade, morte ou cura. E isso aqui vai depender do agente, vai depender da doença, vai depender do meio, vai depender do indivíduo, tá? Então, gente, período patogênico envolve esses aspectos aqui, tá? Turma, quando a gente fala prognóstico, não, aliás, evolução, da enfermagem fala desse termo, evolução, né? Quando a gente utiliza o termo evolução, eu posso falar assim, evolui para a morte. E quando eu falo evolui para a morte, gente, é um termo para dizer que a doença ou a situação do indivíduo evoluiu. Porque quando a gente fala o termo evoluir, a gente acha que é algo bom. Mas nem sempre. Quando o indivíduo morre, faz uma doença, ele evoluiu para a morte. Tá? É tanto que quando você vai dar aqueles vai dar um nome, quando tem um paciente que está internado, que depois tem a reportagem, que vai falar sobre o quadro clínico do paciente, né? Toda vez. Aí, qual a evolução do paciente? Ah, turma, lembrei que eu estava tentando puxar o nome do outro artista que foi uma comoção, mas não foi uma comoção como a Marília Mendonça. Foi o Paulo Gustavo. Mas o Paulo Gustavo não chegou aos pés da Marília Mendonça, concorda ou não? Foi menor a comoção. Por que vocês acham? Isso. Pelo tempo que ele estava internado, foi aquilo que nós falamos, né, que é o luto antecipado, e a evolução dele o tempo todo era basicamente ruim, e tem outro ponto, a idade dele. O Paulo Gustavo já estava com quase seus 40 e pouco, quase 50 anos. A Marília Mendonça, 26 anos. Com aqueles dois pontos que nós comentamos, tá? Idade e o tipo de doença na evolução. Turma, níveis de evolução, né? No período patogênico. Interação estímulo suscetível. A doença ainda não tornou desenvoltura, porém estão presentes todos os fatores necessários para a sua ocorrência. Significa o quê? Que basicamente o que acontece? O indivíduo ainda não está doente, mas ele tem todas as condições para o adoecimento. Olha só, exemplo. Nós temos aqui uma pessoa com obesidade, tá? Não está doente, se você for olhar as taxas lipêmicas, glicêmicas, estão tudo normais. Só que continua consumindo bebidas açucaradas, alimentos gordurosos, e, consequentemente, está aí o fator para vir um adoecimento. Olha esse exemplo aqui, turma. Nós temos aqui uma mãe e um filho, que basicamente não fumam, e um pai que fuma. Eles não estão doentes, mas eles estão sob condições para o adoecimento. Num ambiente que tem uma pessoa que é fumante. Tá? Ainda no período patogênico, se tem as alterações bioquímicas, histológicas e fisiológicas. Quando a gente fala alterações bioquímicas, está associado a carboidratos, lipídios, proteína, alterações metabólicas. Quando nós falamos alterações histológicas, envolve alterações sobre células, sobre tecido, e, consequentemente, fisiológicas sobre o sistema, sobre o organismo. A doença já está implantada no organismo, embora não se percebam manifestações clínicas, já existem alterações histológicas.
a doença já está no organismo, que apesar de não sentir os sinais e sintomas, mas já está tendo alterações. E a partir daqui vai vir essas alterações. Ainda no período patogênico, tem os sinais e sintomas. Os sinais tornam-se nítidos e transformam-se em sintomas. É o estágio denominado clínico, podendo passar o período de cura e evoluir para a cronicidade, invalidez ou morte. E aí aqui vai depender do tipo de doença, tá? Porque lembrando, nem toda doença tem cura, tá? E dependendo do tipo, pode levar a invalidez, cronicidade. Exemplo, turma, hipertensão. A hipertensão, ela não vai ter cura. Dependendo do tipo de característica do indivíduo, ela pode levar a invalidez, tá? Quando a gente fala em invalidez, é a incapacidade de ações do organismo. E cronicidade significa que é o resto da vida. Turma, cronicidade. A evolução clínica da doença pode progredir até o estado de cronicidade ou conduzir o doente a uma incapacidade física. Turma, quando a gente fala assim, a evolução clínica do paciente pode progredir até o estado de cronicidade. Progredir significa evolução também. Cronicidade significa que não tem mais cura, tá? A pessoa vai permanecer com aquela condição o resto da vida. E essa cronicidade, ela pode deixar o paciente incapaz em alguma situação. Vai depender também da doença, essa incapacidade. Turma, eu vou falar um pouquinho mais rápido, que é para a gente finalizar, porque na próxima semana não tem aula, viu? Na próxima semana foi passado para a gente todos os cursos. Os professores não vão dar aula, porque vocês vão ter disciplinas interativas, as provas da disciplina interativa. Vocês têm essa disciplina? Não. Isso os professores não vão dar aula. Turma, e diante desse contexto, nós temos as medidas preventivas, né, que é a prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Essas medidas preventivas, elas estão associadas, de certo modo, turma, à característica também da atenção. Atenção primária, atenção secundária, atenção terciária. Tá? Prevenção primária é a promoção à saúde para não vir um adoecimento. E, consequentemente, essa prevenção primária ela também está associada a uma proteção específica. Né? Quando nós falamos, por exemplo, proteção específica, o uso de camisinha é uma proteção específica contra o HIV e as ISTs, tá? ISTs. Não existe mais. Não. As ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. DST significa doença sexualmente transmissível. Nem toda infecção vai virar doença. Tá? Por exemplo, quando o indivíduo ele é infectado pelo HIV, ele tem o quê? Uma infecção sexualmente transmissível. Ele não tem uma doença. Doença é se ele tivesse a AIDS. Mas nem todas as pessoas vão ter. Por isso que tirou o termo DST. Tá, gente? Agora é IST. Prevenção secundária, diagnóstico precoce, tratamento precoce, limitação da invalidez. Tá? São mecanismos para tentar prevenir a evolução da doença. Tá? E, por último, é a prevenção terciária. Se não deu certo a primária, a secundária, a prevenção terciária é só para prevenir a incapacidade. A doença foi instalada, só que aí vai ter medidas para evitar essa incapacidade. Turma, nível de prevenção, né? Primário, na pré-patogênese, promoção de saúde e proteção específica, diagnóstico e tratamento precoce, limitação da invalidez. Essa prevenção primária na pré-patogênese pode utilizar esses dois aspectos. Geralmente isso acontece aonde, turma? Na unidade básica de saúde ou nos postinhos, tá? O que tem na prevenção primária, gente? Nós podemos envolver a promoção da saúde, que envolve moradia adequada, escolas, áreas de lazer, alimentação adequada, educação, atividade física regular, saneamento básico,
Turma, olha só, quando a gente fala em promoção da saúde, quase que sempre essa promoção não está relacionada ao indivíduo, está relacionada aos nossos governantes, tá? Está associada a nossas políticas de saúde, está associada a nossas políticas governamentais, tá? Por isso que, de certo modo, para que nós tenhamos esses aspectos aqui, a gente precisa de uma política muito bem organizada, tá? Quais são as proteções específicas, gente? Imunização, saúde do trabalhador, higiene, proteção contra acidentes, aconselhamento genético, uso de preservativos e seringas descartáveis. De certo modo, também isso depende mais das nossas políticas, tá? Dos nossos governantes do que da gente. Então, promoção à saúde, gente, é um aspecto muito mais associado aos governantes do que a gente, tá? Prevenção secundária é o diagnóstico precoce e o tratamento imediato, né? Então, inquérito para a descoberta de casos na comunidade. Então, quanto mais rápido nós sabemos de uma situação que acontece na comunidade, melhor para a gente tratar os indivíduos e impedir a disseminação das doenças, tá? Exames periódicos. Lembrando, turma, que esses exames periódicos, eles têm que começar a ser exames mais específicos, né? Existem muitas pessoas que falam assim, eu vou fazer um check-up. Aí você vai lá no check, vai ver quais são os exames que a pessoa faz, check-up, aí é hemograma completo, urina, fezes, uma glicose, um lipídio e pronto. Gente, isso não é check-up. Isso é exame de rotina que a gente deveria fazer era todo mês. Tá? Check-up, literalmente, vai envolver exames mais específicos. Tá? Por exemplo, turma, deveria-se começar a padronizar, por exemplo, gente, exames para detecção de câncer. Existem vários exames hematológicos de sangue que se determinam alguns tipos de câncer, para saber se já está tendo a produção de algumas substâncias cancerígenas, por exemplo. Isso deveria ser um exame que estaria no check-up, não exame de rotina, tá? Não somente exame de rotina. A prevenção secundária envolve, gente, o isolamento daquelas pessoas que estão infectadas para não ter a transmissão e, consequentemente, o tratamento, tá? No nível de prevenção secundária também, a limitação da incapacidade, né, para evitar futuras complicações, evitar sequela e reduzir risco de transmissão da doença. E em relação à prevenção terciária, envolve, gente, reabilitação, fisioterapia, terapia ocupacional, emprego para o reabilitado, melhoria da qualidade de vida. Olha o que é interessante aqui, turma. Emprego para o reabilitado. O que seria esse emprego para o reabilitado? Pessoas com deficiência. Também, quando a gente fala emprego para o reabilitado, são pessoas que têm incapacidade física. Na verdade, hoje eles estão tentando até mudar esse termo de deficiência, tá, gente? E utilizando o termo incapacidade física. Então, pessoas que têm essas incapacidades físicas, elas precisam, de certo modo, elas têm limitações físicas em determinado aspecto, mas elas podem trabalhar em outros aspectos. E é importante que elas tenham, por exemplo, emprego, para manter as suas condições de vida normais. E quando eu falo também emprego para reabilitado, não somente isso aqui, mas, por exemplo, ex-presidiários. Existem estudos aí que mostram que quem é ex-presidiário tem uma tendência demais de voltar para o presídio, de voltar a fazer aquelas pequenas atividades ilícitas que um dia ele fez, porque ele não tem mais lugar, vai deixar trabalhar. E aí ele precisa sobreviver, ele precisa de condições. E aí, se não dão, volta novamente. Turma, não é fácil não você conseguir ter todas as resoluções dessas situações. Tá? É muito detalhe, é muitas pessoas, é características regionais, tá? Turma, a prevenção quaternária, nível mais elevado, evita o excesso de intervenções médicas através da detecção de indivíduos em risco de tratamento e prevenção da iatrogenia. Turma, quando a gente fala aqui, prevenção quaternária, que é um pouco nova esse nível de prevenção,
Evita o excesso de intervenções médicas através da detecção de indivíduos em risco de tratamento. O que seria isso? Turma, sabe aquele negócio de tem pessoas que vão o tempo todo ao médico? Vai o tempo todo, praticamente toda semana, tem que ir no hospital. Esse nível de coordenado de prevenção, ele visa também identificar por que essas pessoas estão o tempo todo no hospital. Estão o tempo todo em consulta. Muitas vezes está por processo, por exemplo, psicológico. Ele vai para o processo físico, mas não é o físico, é o psicológico que precisa ser resolvido. Tá? E isso diminui os gastos para o sistema. Outra coisa, gente, prevenção da iatrogenia. Iatrogenia é um termo utilizado para todo problema associado ao tratamento, à cirurgia. Não sei se você acha que foi fantástico, passou um médico renomado que faz cirurgia plástica, que 30 pacientes tiveram problemas de infecções no nariz. Vocês chegaram a ver? E simplesmente foi fantástico, passou. Um médico renomado em São Paulo, que ele já fez mais de 4.000 cirurgias, e aí 30 pacientes deles tiveram infecções no nariz. Infecções geralmente com 5 bactérias, inclusive bactérias carnívoras. E simplesmente o nariz das pessoas ficaram deformadas. Tá? Isso que eu estou comentando para vocês é algo iatrogênico. Iatrogenia são deformações, são problemas associados à cirurgia, a tratamento, à medicação. Um exemplo também que acontece muito uma pessoa que está em tratamento para acne e utiliza um ácido muito forte. A indicação do ácido foi muito forte. E aí corrói o rosto, mancha o rosto. Isso é algo iatrogênico. Tá? Bom, iatrogenia refere-se a um estado de doença, efeitos adversos ou complicações causadas por ou resultantes do tratamento médico. É só isso. Aqui são algumas questões que vai estar nos slides para vocês. Ok, turma? Uma pergunta?